Capítulo 8. A mortificação da corrupção é, sobretudo, a obra do Espírito Santo em nós. Doutrina 3. Começo então a abordar a terceira doutrina. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Com base nisso, eu lhe disse que a mortificação da corrupção é operada em nós pela força do Espírito de Cristo, não pela nossa. Antes de iniciar a abordagem dos casos de consciência necessários para ilustrar este ponto, primeiro devo prová-lo por duas demonstrações. Se pelo Espírito mortificardes, a mortificação da corrupção é operada em nós pelo Espírito de Deus, e isso é verdade por dois motivos. Primeiro, a mortificação da corrupção é operada em nós pelo Espírito de Deus, pois a santificação da natureza de um homem é obra extraordinária e inconfundível do Espírito de Deus. Por isso, o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque seu verdadeiro papel é santificar os homens. Ora, a mortificação é apenas uma parte da santificação, pois o processo de santificação é composto de duas partes: mortificação, morrer para o pecado, e vivificação, viver para Deus. Romanos 6:11. Logo, se a santificação é a obra do Espírito de Deus, então, por definição, a mortificação também deve ser incluída na obra do Espírito. Essa é a mesma razão pela qual você frequentemente encontrará a seguinte frase ao identificar o Espírito de Deus: a santificação do Espírito. Em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. E em 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se a mortificação é uma face da santificação, e o Espírito de Deus é quem a realiza por completo, então necessariamente ele também deve operar esta obra de mortificação. Segundo, a mortificação da corrupção é realizada em nós pelo Espírito de Deus, porque somente o Espírito de Deus pode iluminar a mente de um homem e convencer o seu entendimento para ver o verdadeiro mal do pecado. Pois um homem jamais começará a matar o pecado até que seja convencido do mal e do perigo que há nele. Portanto, em João 16:8, lemos que uma das razões pelas quais Deus enviou seu Espírito ao mundo foi para convencer os homens acerca do pecado. Bem, um homem nunca buscará cura até que perceba que está doente. Da mesma forma, você nunca começará a erradicar o pecado até que esteja ciente do grande perigo e maldade dele. E nunca será convencido do pecado e do mal do pecado, a menos que o Espírito de Deus o ilumine. Assim, a obra de mortificação deve ser totalmente atribuída ao Espírito de Deus, pois somente ele pode nos convencer da perversidade do pecado de tal maneira que aprendamos a odiá-lo e abominá-lo, e assim lutemos contra ele. 4 casos de consciência que precisam ser resolvidos. A partir de agora, começarei a analisar 4 questões que irão ajudá-lo a entender melhor a doutrina da mortificação. Primeiro, visto que o texto aqui diz: se pelo Espírito, as palavras indicam que há outro tipo de mortificação que não é operada com o auxílio do Espírito, mas pelo poder da boa natureza ou educação de um homem. Sendo assim, descreverei a diferença entre corrupções mortificadas pelo poder do Espírito de Deus e as meramente contidas pelo poder da natureza. Segundo, mostrarei como você pode estar com a consciência tranquila de que realmente mortificou suas corrupções. Terceiro, provarei que mesmo que você caia muitas vezes no mesmo pecado, isso pode ser coerente com a mortificação. Quarto, mostrarei que sintomas quase sempre denunciam a presença de um pecado íntimo e estimado que não está mortificado em um homem. E, finalmente, concluirei prescrevendo diversas contribuições para a mortificação de algumas corrupções particulares
que comumente nos incomodam. Caso 1. Em que consiste a diferença entre uma corrupção contida somente pelo poder da natureza e uma luxúria de fato mortificada pelo Espírito de Deus? Vou estabelecer estas 8 diferenças evidentes. Primeiro, a corrupção meramente contida pelo poder da natureza apenas faz com que um homem se abstenha do ato de pecar no presente. Não coloca uma disposição odiosa em seu coração contra esse pecado. Um ladrão que está na prisão pode abster-se de roubar simplesmente porque já não pode, embora goste tanto de roubar quanto antes de ser preso. Da mesma maneira, pode um homem abster-se do ato de pecar por um tempo e ainda não ter aversão interior implantada no coração contra esse pecado. Balaão deu 2 respostas inequívocas aos mensageiros de Balaque, de que não desceria para amaldiçoar Israel, mas no final ele foi, porque amou o prêmio da injustiça, segundo Pedro 2,15. Agora, a verdadeira mortificação operada pelo Espírito de Deus é tão poderosa que implanta no coração uma disposição contrária e odiosa para com o próprio pecado, de modo que o homem não apenas abandona o pecado, porém o abomina. Não há apenas uma interrupção do pecado, mas uma indignação contra ele. Avalia-se por este critério. Segundo, uma corrupção meramente contida pelo poder da natureza alcança apenas os pecados mais declarados e escandalosos, contudo, não as concupiscências acalentadas no íntimo. Pelo poder da natureza, a consciência de um homem pode permitir que ele refreie e controle atitudes grosseiras e visíveis de pecado, mas não alcança seus pecados secretos e estimados. De modo inverso, a graça mortificante operada em nós pelo Espírito de Deus chega ao ponto de se apoderar tanto dos pecados internos quanto dos externos. Em Colossenses 3,5, o apóstolo Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza e assim por diante. Não apenas a prática da fornicação, mas a impureza nos pensamentos, o forte desejo sexual e as afeições desordenadas. A mortificação pelo Espírito inclui a crucificação do homem interior. Portanto, examine-se sob esta luz. Em 2 Samuel 24:10, é dito que pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. Os teólogos não têm certeza de por que era pecado Davi contar o povo, talvez por orgulho ou confiança carnal. E, no entanto, seu coração se repreendeu por isso. Quando uma pessoa tem a consciência sensível, o coração vai pesar por pecados menores. Em outra situação, o coração de Davi o feriu por cortar uma ponta do manto de Saul. 1 Samuel 24, 4 e 5. O que não era pecado algum, e mesmo assim, ele se preocupou com isso. Todavia, um homem perverso nunca é incomodado por pequenos pecados. Os pecados que quase dilaceram o coração de um homem piedoso nunca interrompem o sono do homem ímpio. Pequenos pecados que são como cascalho nas entranhas de um homem piedoso são apenas como cascalho sob os pés de um indivíduo perverso. Nunca o incomodam. Terceiro, a corrupção contida pelo poder da natureza é algo violento e perturbador, a qual o homem está sujeito a contragosto e sem intenção. Em Gênesis 26, Deus diz a Abimeleque: também eu te tenho impedido de pecar contra mim, o que sugere que havia uma forte inclinação nele para cometer esse pecado. No entanto, Deus o impediu de fazê-lo. O coração carnal, mesmo que não cometa um pecado, fica longe dele com relutância. Mas quando um pecado é mortificado pela força do Espírito, um homem voluntariamente entrega suas concupiscências. Um homem mau pode deixar o pecado, contudo é como um amigo abandonando o outro, com muita relutância e muitas lágrimas derramadas na partida. Porém, um homem piedoso deixa seus pecados como um pobre prisioneiro deixa a masmorra fedorenta, ou um pobre mendigo larga seus trapos imundos, ou como um escravo que é liberto de manejar com afinco o remo numa galé. O povo de Deus será muito voluntário no dia do teu poder.
e dirá aos seus ídolos em sua indignação: fora daqui. Quarto, quando um homem é impedido de pecar apenas pelo poder da natureza, e essa restrição é retirada, ele corre atrás deste pecado com maior ansiedade e urgência do que jamais fez antes. Em Oséias 7,6, os ímpios são comparados a um forno. Ora, você sabe que o fogo em um forno, se estiver confinado a um espaço muito pequeno, queima com muita intensidade. O mesmo acontece com o homem perverso. Quanto mais impedido de um pecado, mais se inflama e se enfurece nas suas concupiscências. Como um rio represado quando a margem é rompida, a água escoa com tremenda força em uma poderosa torrente. O rei Jeoás não cometeu nenhum grande pecado enquanto o sacerdote Jeoiada viveu. Mas depois que o sacerdote morreu, sua luxúria irrompeu e fluiu como uma poderosa enxurrada com todo tipo de pecado e maldade. Da mesma forma, Balaão, embora o seu pecado tenha sido contido por um tempo, depois ficou mais desejoso de cometê-lo do que nunca. Entretanto, um homem de quem a graça mortificante foi operada pelo Espírito de Deus, ainda que seus pecados não estejam completamente mortos, eles estão sempre morrendo e diminuindo. O pecado jamais recuperará a força e a desenvoltura que tinha antes, e nunca mais se apoderará do coração desse homem como outrora. Quinto, aquele que se furta a pecar apenas pelo poder da natureza, faz simplesmente por questões carnais. Por exemplo, A. Ele pode abster-se de um pecado por causa da presença dos homens e não pela onipresença de Deus. Mas veja como José se elevou acima desse padrão. Quando tentado a pecar, ele disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. B. Um homem pode privar-se de um pecado a fim de evitar trazer julgamento temporal sobre si mesmo. Foi o caso de Abimeleque ao saber que Sara era esposa de Abraão, pois ele disse: porque você não contou que ela era sua esposa, visto que eu poderia ter pecado e assim trazido o mal sobre o reino? Foi isso que o impediu de pecar, e não o fato de que Deus se ofenderia por essa causa. Porém, aquele que mortifica o pecado pelo Espírito de Deus rejeita o pecado por questões espirituais e diz: se cometer este pecado, eu desonrarei a Deus, escandalizarei o Evangelho e aquilo que professo. E também encorajarei outros pecados a irromperem novamente em mim. Sexto, um homem que restringe seus pecados pelo poder da natureza o faz por causa da punição eterna que acompanha o pecado, e não por causa do mal intrínseco ao pecado. Ele se abstém da iniquidade não porque Deus é santo, e sim porque ele é um Deus justo. Não porque Deus odeia o pecado, porém porque ele pune o pecado. Não porque existe um inferno no pecado, e sim por haver o inferno como consequência do pecado e que o segue. Contudo, o homem mortificado de verdade evita o pecado mais pelo mal interior que existe no pecado do que pelo castigo externo que o acompanha. Se o inferno estivesse de um lado dele e o pecado do outro, após considerar o assunto em sua alma, ele preferiria pular no inferno a pecar. Sétimo, se alguém restringe as corrupções apenas pelo poder natural, embora elas possam ser refreadas por um tempo, ainda assim, se qualquer tentação, sedução, ocasião ou oportunidade lhe for oferecida para cometer tal pecado, ele rapidamente se aproximará do pecado e o acolherá. Em Provérbios 7, lemos a respeito de um jovem que andava pelas ruas à noite e encontrou uma mulher vestida como uma prostituta que o tentou. E diz que ele foi atrás dela sem hesitar, sem qualquer argumentação racional, nada de considerar se Deus o viu ou se o condenaria por esse pecado. O texto diz que ele a seguiu na mesma hora. Agora, aquele que mortificou as suas corrupções pelo poder do Espírito de Deus opõe-se continuamente ao pecado e jamais o comete senão contra a vontade. O pecado pode alcançá-lo de vez em quando, mas ele foge dele o mais rápido que pode. Oitavo, um homem que refreou o pecado pelo poder da natureza
descobre que tal moderação é um fardo cansativo, e seu coração se deleita e fica aliviado quando finalmente comete o pecado. Controlar as concupiscências é uma tarefa incômoda e problemática para ele, assim como Provérbios 13:19 nos diz. Apartar-se do mal é abominável para os insensatos. No entanto, é uma questão de alegria e regozijo para ele jogar para o alto as restrições e saciar-se de prazeres pecaminosos. Como Jeremias 11:15 descreve, quando fazes o mal, então te alegras. E em Abacuque 3:14, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. De modo contrário, um homem piedoso se regozija e louva a Deus por ter sido impedido de cometer o pecado. Davi fez isso em 1 Samuel 25, 33 e 32, quando Abigail foi até ele e o impediu de derramar sangue inocente. Davi bendisse ao Senhor que o havia enviado para encontrá-lo, e abençoou Abigail por seu conselho e o impediu de derramar sangue. E assim como a restrição de um pecado é alegria para o homem piedoso, também ceder a um pecado é motivo de angústia, tristeza e lágrimas para ele. A pérola da ostra representa seu próprio sofrimento e moléstia. No entanto, quando essas mesmas pérolas são usadas pela humanidade, são uma joia que embeleza. Da mesma forma, os pecados que trazem tanta alegria e deleite para os ímpios são o fardo, a tristeza e o problema dos piedosos. Assim finalizo a descrição do primeiro caso de consciência nestas 8 particularidades, mostrando-lhe a diferença entre um homem cujos pecados são contidos apenas pelo poder da natureza e outro cujo pecado foi verdadeiramente mortificado pelo Espírito de Deus. Portanto, investigue seu coração e verifique se pode considerar-se diferente dos homens cujas corrupções são controladas somente pelo poder da natureza e não mortificadas pelo Espírito de Deus. Caso 2. Alguém pode perguntar: como tranquilizarei a minha consciência de que meus pecados estão de fato mortificados e minhas corrupções subjugadas pela força do Espírito? Eu lhe apresentarei 2 evidências claras e infalíveis de um homem mortificado. Primeiro, se uma circunstância e oportunidade de praticar o pecado que lhe assedia são regularmente oferecidas a você, e ainda assim você se recusa a se envolver nelas, eis uma evidência certa de que o pecado está mortificado. Antes, a sua natureza era como a fagulha para uma estopa. Bastava tocá-la e ela pegava. No entanto, agora, embora tenha a oportunidade, sigilo, segurança e todas as vantagens necessárias para cometer o pecado, ainda assim você se abstém. Esta é uma prova indiscutível de que este pecado está mortificado. Podemos observar claramente que o pecado de José estava mortificado quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar, Gênesis 39. Ele teve oportunidade, insistência e sigilo. As portas estavam fechadas e não havia mais ninguém na casa. Também lhe foram dadas promessas de promoção e preferência, pois com certeza ela faria dele um homem importante em sua casa. Contudo, todas essas seduções não conseguiram persuadi-lo a aproveitar o pecado e assim ofender a Deus. Tenho esperança de que, se enfrentar tantas tentações para esse pecado quanto José, mesmo que nenhum olho o veja, a despeito disso, não cometa tal pecado por nada neste mundo, pois agir assim é sinal da obra do Espírito de Deus em seu homem interior, e sem tal obra, você nunca poderia esperar suportar prova tão intensa. Segundo, quando a consciência está tão inquieta por pecados internos e secretos quanto por transgressões declaradas e flagrantes, quando no coração há relutância e verdadeira tristeza por pecados grandes e escandalosos, bem como por pecados pequenos e secretos, isso é evidência certa de que Deus realizou uma obra de mortificação dentro de você por seu próprio Espírito. Quando pecados que não passam de montículos repousam em seu coração com tanto peso como se fossem montanhas, e quando a consciência testifica que não há luxúria secreta que lhe invada a sua alma sem que você batalhe contra ela, essas são evidências nítidas
de que o Espírito de Deus operou uma obra de mortificação no seu interior.